Milionário desesperado para ter um herdeiro, decide pagar uma vagabunda para carregar um filho seu. A mulher sem teto aceita sua proposta. Sem promessas de afeição, apenas uma transação. O milionário começa a despertar sentimentos pela mulher. Mas quando os bebês nasceram, tudo mudou. Assista até o final essa linda história cheia de reviravoltas e surpresas. O horizonte de São Paulo cintilava contra o anoitecer, suas luzes refletindo nas janelas do escritório, na cobertura de Marcelo Negreiros. Do 708º andar da Torre Negreiros, a cidade parecia uma maquete em miniatura, pequena, administrável, inteiramente sob seu controle, exatamente como ele gostava de tudo em sua vida. Os dedos de Marcelo batiam impacientemente em sua mesa de mogno, enquanto ele encarava os relatórios financeiros na tela de seu computador. Mais uma aquisição de R$1 bilhão concluída. Mais uma vitória para adicionar ao seu império. Aos 45 anos, Marcelo havia acumulado mais riqueza do que a maioria das pessoas poderia imaginar em 10 vidas. Seu conglomerado imobiliário, Negreiros Empreendimentos, dominava os horizontes de 12 grandes cidades brasileiras. Suas conexões políticas se estendiam a governadores, senadores e até mesmo ao Palácio do Planalto. No entanto, enquanto as sombras do entardecer se alongavam pelo seu impecável escritório, o vazio que se tornara seu companheiro constante se instalou pesadamente sobre ele. Senhor Negreiros, a voz de sua assistente veio pelo interfone. Seu compromisso das 19 horas está aqui. Marcelo pressionou um botão. Mande-o entrar, Patrícia. As portas de vidro fosco deslizaram e seu advogado, Joaquim Moreira, entrou com uma pasta de couro debaixo do braço. Joaquim, Marcelo assentiu sem se incomodar em levantar. Você tem os documentos. Joaquim colocou a pasta na mesa. Tudo preparado como você solicitou, Marcelo. Eu ainda acho que isso é... Eu não pedi sua opinião. Marcelo o interrompeu, abrindo a pasta para revisar o contrato dentro dela. Perguntei se os documentos estavam prontos. Joaquim suspirou e ajustou a gravata. Sim, estão prontos, mas como seu advogado e seu amigo há 20 anos, preciso alertá-lo contra esse curso de ação. Existem outras maneiras de garantir seu legado. Adoção, talvez, ou adoção? Marcelo escarneceu. E criar o filho de outra pessoa? Não, meu herdeiro carregará meu sangue e meu DNA. Isso é inegociável. Então, ao menos considere uma agência de barriga de aluguel respeitável. Alguém com... Já tomei minha decisão. O tom de Marcelo era definitivo. Os arranjos já foram feitos. Ela estará aqui em 10 minutos. A expressão de Joaquim endureceu. Ela? Quer dizer que você já encontrou alguém? Marcelo finalmente olhou para cima do documento. Um sorriso frio se espalhando pelo seu rosto. A providência a entregou diretamente a mim. Quando Joaquim saiu balançando a cabeça em desaprovação, Marcelo caminhou até as janelas do chão ao teto e contemplou seu império. 2 casamentos fracassados lhe ensinaram lições valiosas. Sua primeira esposa, Rebeca, se divorciou dele após 5 anos, alegando que ele era emocionalmente indisponível. Sua segunda esposa, Vanessa, estava atrás de seu dinheiro desde o início, um fato que ele descobriu tarde demais. A sequência de relacionamentos que se seguiram foram todos superficiais. Mulheres bonitas atraídas por seu poder e riqueza, nenhuma das quais tocou seu coração cuidadosamente guardado. Agora, aos 45 anos, Marcelo sentia o tempo pressionando-o. Ele precisava de um herdeiro, alguém para herdar seu império, para continuar o nome Negreiros. Mas ele não arriscaria a bagunça do amor novamente. Desta vez, ele manteria o controle. Seria um acordo comercial, puro e simples. O interfone tocou novamente. Senhor, sua convidada chegou. Marcelo ajeitou sua gravata de seda italiana. Mande-a subir. Quando as portas do elevador se abriram diretamente em seu escritório na cobertura, os olhos de Marcelo caíram sobre a jovem que entrou hesitantemente em seu domínio. Lívia Florencio não era o que alguém esperaria ver na Torre Negreiros. Seus jeans desbotados já tinham visto dias melhores, seus tênis gastos estavam arranhados nas pontas, e seu casaco azul, talvez bonito um dia, estava puído nos punhos.
Seus cabelos loiro-mel estavam presos em um rabo de cavalo simples, e embora seu rosto estivesse limpo, o cansaço sombreava seus olhos azuis. "Senhor Negreiros", ela disse, sua voz mais forte do que sua aparência sugeria. "Obrigada por me receber." "Senhorita Florêncio", ele gesticulou para a cadeira do outro lado de sua mesa. "Por favor, sente-se." Enquanto ela se sentava, Marcelo a estudava. 26 anos de acordo com a verificação de antecedentes que ele havia encomendado. Sem antecedentes criminais. Um diploma de enfermagem que nunca pôde usar. Órfã aos 19 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro, deixando-a apenas com dívidas de estudante. Uma série de infortúnios a levou à sua situação atual. Sem teto há 8 meses, sobrevivendo de bicos e da generosidade de abrigos. "Gostaria de algo para beber?" Marcelo ofereceu, mais por hábito do que por genuína hospitalidade. "Água. Por favor", ela respondeu. E ele notou como ela tentava esconder o tremor em suas mãos, mantendo-as no colo. Marcelo serviu água de uma jarra de cristal e entregou-lhe o copo. Seus dedos se tocaram momentaneamente e ele notou como ela se retraiu rapidamente do contato. "Suponho que Patrícia tenha explicado por que eu queria me encontrar com você." Ele começou voltando ao seu assento. Lívia tomou um gole de água antes de responder. "Ela disse que você tinha uma proposta para mim, um trabalho de algum tipo, mas ela não foi específica." "Sim, uma proposta." Marcelo se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Uma que pode mudar sua vida para sempre." Ele observou os olhos dela se arregalarem ligeiramente, uma mistura de esperança e cautela cruzando seu rosto. "Serei direto, senhorita Florêncio. Estou procurando alguém para carregar meu filho, para ser a mãe do meu herdeiro." A mão de Lívia congelou com o copo a meio caminho de seus lábios. "Eu não entendo." "É bastante simples", Marcelo continuou, seu tom profissional. "Preciso de um herdeiro para meu império. Não quero as complicações do casamento ou envolvimentos emocionais. O que estou propondo é uma transação direta. Você carrega e dá à luz meu filho, e em troca, eu lhe proporciono segurança financeira pelo resto da vida." Lívia colocou o copo cuidadosamente, como se tivesse medo que ele pudesse se quebrar. "Você quer que eu seja uma barriga de aluguel?" "Certa forma, sim. Embora a criança seria biologicamente sua também. Usaríamos fertilização in vitro, é claro." "Por que eu?" A pergunta mal era audível. "Você poderia ter qualquer pessoa." Os lábios de Marcelo se curvaram em um sorriso, que não alcançou seus olhos. "Preciso de discrição. Alguém sem laços familiares complicados ou conexões sociais. Alguém que precisa do que estou oferecendo o suficiente para concordar com meus termos." Ele pausou. "Alguém como você, senhorita Florêncio." A cor sumiu do rosto de Lívia. "E quais são exatamente seus termos?" Marcelo abriu a pasta de couro e deslizou o contrato pela mesa. 5 milhões de reais, transferidos para você após o nascimento do meu filho. Uma mesada confortável durante a gravidez para garantir cuidados adequados. A melhor atenção médica que o dinheiro pode comprar. Seus olhos endureceram ligeiramente. "Em troca, uma vez que a criança nasça, você renunciará a todos os direitos parentais. Você não terá nenhuma reivindicação sobre a criança ou sobre mim. Você assinará um acordo de confidencialidade e se mudará para onde quiser para começar sua nova vida." Lívia olhou fixamente para o contrato, seus dedos pairando sobre as páginas como se elas pudessem queimá-la. "Você está me pedindo para ter seu bebê e depois desaparecer? Estou oferecendo liberdade, senhorita Florêncio. Liberdade da pobreza, de lutar dia após dia, em troca de 9 meses da sua vida e um serviço simples." Seus olhos encontraram os dele, e por um momento, Marcelo viu algo piscar ali. Não apenas desespero, mas um lampejo de indignação, rapidamente suprimido. "E se eu recusar?" Marcelo deu de ombros, recostando-se em sua cadeira. "Então você sai por aquela porta e continua com sua vida como está, sem danos. Mas devo mencionar que esta oferta expira hoje à noite. Não sou um homem paciente, senhorita Florêncio." Ele observou enquanto Lívia folheava o contrato,
seus olhos escaneando o jargão jurídico. Ele quase podia ver os cálculos passando por sua mente, pesando suas opções limitadas contra esta oportunidade inesperada. Posso ter algum tempo para pensar sobre isso? Ela perguntou. Como eu disse, a oferta expira hoje à noite. Marcelo respondeu olhando para seu relógio. Você tem até a meia-noite para decidir. Lívia levantou-se de repente, agarrando o contrato. Vou precisar ler isso com cuidado. Claro! Marcelo gesticulou para uma porta à esquerda de seu escritório. Você pode usar meu lounge privativo. Leve todo o tempo que precisar, até a meia-noite. Ele observou enquanto ela caminhava até o lounge, suas costas eretas apesar do peso da decisão à sua frente. Quando a porta se fechou atrás dela, Marcelo voltou à sua mesa e serviu-se de um copo de uísque. Ele havia escolhido bem. Lívia Florencio era perfeita para seus propósitos, desesperada o suficiente para aceitar, mas ainda possuindo uma dignidade que sugeria que ela se portaria, e a seu filho, com graça. 3 horas depois, enquanto as luzes da cidade brilhavam intensamente contra o céu noturno, a porta do lounge se abriu. Lívia emergiu, seu rosto pálido, mas composto, o contrato em sua mão. Vou precisar de uma caneta, ela disse baixinho. Marcelo alcançou a gaveta de sua mesa e extraiu uma caneta tinteiro, estendendo-a em sua direção. Quando ela se aproximou para pegá-la, ele viu algo em seus olhos que o fez parar. Uma determinação que não estava lá antes. Antes de assinar, Lívia disse, sua voz firme agora, quero adicionar uma condição minha. Marcelo ergueu uma sobrancelha, seu rosto impassível. Isto não é uma negociação, senhorita Florencio. Agora é, ela respondeu, surpreendendo-o com sua firmeza. Assinarei seu contrato. Terei seu bebê e desaparecerei depois, se é isso que você quer. Mas quero que o dinheiro seja colocado em uma conta de garantia agora, não após o nascimento, como garantia da sua boa-fé. Por um longo momento, Marcelo simplesmente a encarou, reavaliando a mulher que estava diante dele. Então, inesperadamente, um sorriso genuíno tocou seus lábios. Parece que eu a subestimei, senhorita Florencio. Ele pressionou o botão do interfone. Patrícia, chame Joaquim de volta. Diga a ele que precisamos fazer uma emenda ao contrato. 1 hora depois, o acordo modificado foi assinado. Lívia Florencio se mudaria para a casa de hóspedes de Marcelo no dia seguinte para iniciar o processo que mudaria a vida de ambos para sempre. Enquanto eles apertavam as mãos para selar seu acordo, nenhum dos dois poderia ter antecipado como seu contrato cuidadosamente construído. Logo seria testado por forças além de seu controle. Forças do coração que não reconheciam limites legais. Enquanto Marcelo observava Lívia entrar no elevador, ele sentiu uma sensação inesperada. Não a satisfação de uma transação comercial bem-sucedida, mas algo mais inquietante. Pela primeira vez em anos, Marcelo Negreiro sentiu o despertar da incerteza, o sussurro de um futuro que ele não poderia controlar completamente. A primavera na Granja Viana trouxe um suave renascimento para a vasta propriedade dos Negreiros. O terreno de 8 hectares, com seus jardins bem cuidados e floresta privada, ganhou vida com flores e cantos de pássaros. Era um contraste marcante com a selva de concreto de São Paulo, onde Lívia havia entrado na vida de Marcelo 3 meses antes. A transição de sem-teto para viver em uma luxuosa casa de hóspedes tinha sido desconcertante. A casa de hóspedes em si era maior que qualquer apartamento que Lívia já havia ocupado, com 3 quartos, uma cozinha totalmente equipada e janelas que se abriam para vistas da casa principal e jardins. Era como entrar na vida de outra pessoa. O que ela se lembrava diariamente era exatamente o que ela havia feito. O processo de fertilização in vitro começou imediatamente após ela se mudar. Doutora Eleonora Winter, uma renomada especialista em fertilidade obrigada ao sigilo com NDAs inquebráveis, supervisionou o procedimento. Em sua terceira visita à clínica, Lívia estava deitada na mesa de exame, olhando para o teto enquanto seu corpo se tornava o receptáculo para o legado de Marcelo Negreiros. 2 semanas depois, a gravidez foi confirmada. Marcelo recebeu a notícia com um breve aceno, como se nunca tivesse duvidado do resultado.
Então ele entregou a ela um cartão de crédito Platinum e instruções para comprar o que precisasse para seu conforto durante a gravidez. Suas interações permaneceram formais, distantes, exatamente como descrito em seu contrato. Mas, à medida que a primavera avançava para o início do verão, algo começou a mudar. Talvez fosse a solidão da propriedade, ou talvez fosse a vida crescendo dentro dela. Mas Lívia se viu ansiando por conexão humana de uma forma que não havia antecipado. Nesta manhã em particular, Lívia estava sentada no terraço da casa de hóspedes, observando os jardineiros trabalharem à distância. Sua mão repousava sobre seu abdômen, que estava apenas começando a mostrar a curva mais leve da gravidez. Com 12 semanas, o enjoo matinal finalmente havia diminuído, deixando-a com uma nova clareza e uma inquietação inesperada. O som de passos no caminho de pedra a fez olhar para cima. Marcelo se aproximou, vestido mais casualmente do que ela jamais o vira em jeans escuros, e uma camisa azul clara de botões com as mangas dobradas. Ele ainda parecia em cada centímetro o bilionário, mas havia algo menos severo nele à luz da manhã. "Bom dia, senhorita Florencio", ele disse, sua saudação formal como sempre. A doutora Winter ligou com os resultados dos seus últimos exames. Tudo parece estar progredindo normalmente. "É bom ouvir isso", Lívia respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. "Gostaria de se sentar? Acabei de fazer um chá." Marcelo hesitou, então aceitou o assento oferecido. "Obrigado. Chá seria bom." Enquanto Lívia servia uma xícara para ele, notou seus olhos brevemente olhando para seu abdômen, antes de rapidamente desviar o olhar. Era o primeiro sinal de qualquer interesse pessoal que ele havia demonstrado pela gravidez, além das atualizações clínicas. "O bebê começou a se mexer ontem à noite", ela disse, passando-lhe o chá. Apenas pequenos movimentos suaves, mas definitivamente movimento. A mão de Marcelo congelou momentaneamente enquanto ele alcançava a xícara. "Isso é normal nesta fase?" Lívia sorriu levemente. "É um pouco cedo, mas não inédito, especialmente para alguém tão magra quanto eu. Não há muito acolchoamento entre o bebê e o mundo exterior." Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Marcelo bebericou seu chá, seu olhar agora fixo nos jardins distantes. "Você tem uma casa linda", Lívia disse finalmente, tentando preencher o espaço. "Vive aqui há muito tempo?" "Era a casa dos meus pais", Marcelo respondeu, seu tom neutro. "Cresci aqui, depois me mudei para a cidade após a faculdade. Só retornei depois que meu pai faleceu há 12 anos. "Sinto muito pelo seu pai", Lívia disse suavemente. Expressão de Marcelo endureceu ligeiramente. "Foi há muito tempo." Outro silêncio mais pesado desta vez. Lívia havia aprendido a ler essas mudanças em seu comportamento, o modo como ele se retraía sempre que a conversa se inclinava para algo pessoal. "Você já pensou em nomes?" ela perguntou, mudando de assunto. Marcelo pousou sua xícara. "Nomes?" "Para o bebê", Lívia esclareceu. "Eu sei que ainda é cedo, mas pensei que você pudesse ter algumas ideias. Nomes de família, talvez." Marcelo pareceu genuinamente pego de surpresa pela pergunta. "Eu ainda não considerei isso." "Bem, há bastante tempo", Lívia disse, sua mão inconscientemente movendo-se para seu estômago novamente. Os olhos de Marcelo seguiram o gesto e algo em sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. "E quanto a você? Tem alguma sugestão?" A pergunta a surpreendeu. Esta foi a primeira vez que ele pediu sua opinião sobre qualquer coisa relacionada ao bebê. "Sempre gostei de nomes clássicos", ela admitiu. "Nada muito moderno. Algo com substância que envelhecerá bem." "Como o quê?" "Para um menino, talvez William ou João. Para uma menina, talvez Isabel ou Catarina." Ela fez uma pausa. "Claro, é inteiramente sua decisão." Marcelo assentiu. Sua expressão pensativa. "São bons nomes. Nomes fortes." A conversa diminuiu novamente, mas o silêncio parecia diferente agora. Menos tenso, mais contemplativo. "Tenho minha ultrassonografia de 20 semanas no próximo mês", Lívia disse, após um momento. "Eles devem ser capazes de determinar o sexo então, se você quiser saber." "Você quer?" Marcelo perguntou, seus olhos encontrando os dela diretamente pelo que parecia a primeira vez. Lívia considerou a pergunta. "Acho que sim,
Tornaria tudo mais real, de alguma forma. Então sim, Marcelo disse, levantando-se de sua cadeira. Eu gostaria de saber. Enquanto ele se virava para sair, Lívia o chamou. Sr. Negreiros? Ele pausou, olhando para trás. Você gostaria de vir à consulta para ver a ultrassonografia? A expressão de Marcelo era indecifrável. Por um momento, Lívia pensou que ele pudesse recusar, mas então ele deu um breve aceno. Vou pedir a Patrícia para liberar minha agenda, ele disse. E então ele se foi, caminhando de volta para a casa principal com um propósito em seu passo. Naquela noite, enquanto Lívia preparava um jantar simples em sua cozinha, ela ouviu uma batida na porta. Abrindo-a, encontrou a governanta de Marcelo, Sra. Januário, segurando um pacote. O Sr. Negreiros pediu para entregar isto, a senhora mais velha disse, entregando uma caixa lindamente embrulhada. Sozinha em sua sala de estar, Lívia abriu cuidadosamente o pacote para encontrar um livro encadernado em couro dentro. A capa estava gravada com letras douradas, obras completas de Shakespeare. Um bilhete estava dentro da capa frontal, escrito com a caligrafia precisa de Marcelo. Pensei que você pudesse achar isso útil para a pesquisa de nomes. M.N. Lívia. Sorriu passando os dedos sobre o couro macio. Não era um gesto grandioso pelos padrões da maioria, mas vindo de Marcelo Negreiros, parecia significativo. Uma pequena rachadura no muro que ele havia construído entre eles. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis ao seu acordo. Marcelo começou a visitar a casa de hóspedes com mais frequência, ostensivamente, para verificar o bem-estar de Lívia, mas suas conversas gradualmente se estenderam além da gravidez. Ele soube sobre sua infância em Minas Gerais, seus sonhos de se tornar enfermeira, a série de infortúnios que a deixou sem teto. Em troca, ele compartilhou pequenos fragmentos de sua própria vida, seu relacionamento competitivo com seu pai, sua paixão por arquitetura, sua coleção de livros raros de primeira edição. O dia da ultrassonografia de 20 semanas chegou em uma manhã quente de janeiro. Marcelo levou Lívia à clínica privada ele mesmo, em vez de enviar seu motorista habitual. Na sala de espera, ele sentou rigidamente ao lado dela, sua atenção focada em seu telefone, respondendo a e-mails com eficiência de tiro rápido. Quando foram chamados, a doutora Winter os cumprimentou com calor profissional. Bom dia, senhorita Florencio, Sr. Negreiros. Tudo está preparado. Vamos ver como seu bebê está se desenvolvendo? Lívia deitou-se na mesa de exame, levantando sua blusa para expor sua barriga agora proeminente. Enquanto a médica aplicava o gel frio, ela olhou para Marcelo, que estava a uma distância cuidadosa, sua expressão guardada mas atenta. A sala se encheu com o som rítmico dos batimentos cardíacos do bebê, fortes e constantes. A doutora Winter moveu o sensor de ultrassom pelo abdômen de Lívia, apontando características no monitor. A coluna, o perfil, as pequenas mãos e pés. Gostariam de saber o sexo? Ela perguntou, olhando de Lívia para Marcelo. Lívia assentiu, e Marcelo se aproximou da mesa, seus olhos fixos na tela. Parabéns, a doutora Winter disse com um sorriso. Vocês vão ter um menino. Um menino. O herdeiro de Marcelo. Lívia sentiu uma onda complexa de emoções lavar sobre ela. Alegria, admiração e uma pontada inesperada de tristeza pelo filho que ela carregaria, mas não criaria. Ela se virou para olhar para Marcelo e ficou surpresa com a expressão em seu rosto. Sua habitual máscara de controle havia escorregado, revelando algo cru e vulnerável. Por um breve momento, ele parecia sobrecarregado, não o empresário calculista que havia proposto seu acordo, mas simplesmente um homem confrontado com a realidade de se tornar pai. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, algo não dito passou entre eles. Um reconhecimento compartilhado da vida que haviam criado juntos, independentemente da natureza clínica de sua concepção. O momento foi quebrado quando a doutora Winter falou novamente. Estou vendo algo incomum aqui. Deixe-me apenas verificar. Ela ajustou o transdutor, movendo-o para uma posição diferente no abdômen de Lívia. Marcelo ficou tenso.
Há algo errado? Não errado, a doutora Winter disse, sua testa franzida. Em concentração. Mas estou detectando... Sim, aí está. Um segundo batimento cardíaco. Um segundo o quê? A voz de Marcelo era afiada. A doutora Winter olhou para cima, sua expressão profissional, mas seus olhos iluminados com surpresa. Parabéns, estão em ordem novamente. Vocês não estão tendo apenas um bebê. Estão tendo gêmeos. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lívia olhou fixamente para o monitor, tentando processar este desenvolvimento inesperado, enquanto Marcelo parecia congelado no lugar, seu rosto ilegível. Tem certeza? Ele finalmente perguntou, sua voz controlada, novamente. Absolutamente, a doutora Winter confirmou apontando para a tela. Aqui está o bebê A e aqui está o bebê B. Ambos do sexo masculino, ambos se desenvolvendo normalmente. Gêmeos fraternos não idênticos. Cada um tem seu próprio saco amniótico e placenta. Gêmeos, Lívia sussurrou, sua mão instintivamente movendo-se para sua barriga, como se para confirmar a presença das duas vidas dentro. A viagem de volta à propriedade foi silenciosa. Marcelo manteve os olhos na estrada, seus nós dos dedos brancos contra o volante. Lívia observava a paisagem passar, lançando olhares ocasionais ao seu perfil, tentando avaliar sua reação à notícia. Você está chateado? Ela finalmente perguntou enquanto eles entravam na longa entrada da propriedade. Marcelo pareceu considerar a pergunta cuidadosamente antes de responder. Não chateado, apenas recalibrando. Recalibrando? Ele estacionou o carro em frente à casa de hóspedes, mas não fez nenhum movimento para sair. Eu havia planejado uma criança, um herdeiro. Agora serão 2. Isso é um problema? Lívia perguntou, incapaz de manter uma nota defensiva de sua voz. Marcelo olhou para ela então, sua expressão suavizando ligeiramente. Não, não é um problema. Apenas inesperado. Enquanto Lívia saía do carro, Marcelo a surpreendeu vindo para o lado dela em vez de dirigir para a casa principal. Lívia, ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde que seu acordo começou. Quero que você saiba que isso não muda nada em nosso acordo. Os termos permanecem os mesmos. 2 crianças em vez de uma, mas o resto permanece como planejamos. Suas palavras eram para tranquilizar, mas Lívia sentiu um calafrio passar por ela. 2 bebês, 2 filhos, e ela ainda se afastaria deles como se não fossem nada além dos termos de um contrato comercial. Claro, ela disse, sua voz vazia, nada muda. Mas enquanto ela observava Marcelo voltar para seu carro, Lívia sabia que isso não era verdade. Tudo estava mudando. Não apenas seu corpo, que agora carregava 2 vidas em vez de uma, mas algo mais profundo, algo que nenhum deles havia considerado em seu acordo cuidadosamente construído. Naquela noite, sozinha em sua cama, Lívia sentiu os gêmeos se moverem dentro dela. Sua presença, um lembrete tangível da conexão que agora a ligava a Marcelo Negreiros, uma conexão que se estendia muito além do documento legal que haviam assinado. E pela primeira vez desde que concordou com seu acordo, Lívia permitiu-se chorar pelo que ganharia e pelo que perderia quando esses bebês viessem ao mundo. Na casa principal, Marcelo sentou-se em seu escritório, um copo de uísque intocado. Na mesa à sua frente, encarando as imagens do ultrassom que a doutora Winter havia lhes dado. 2 filhos, 2 herdeiros. O legado Negreiros garantido 2 vezes. Deveria ter sido um momento de triunfo, a culminação de seu planejamento cuidadoso. Em vez disso, ele se viu assombrado pelo olhar nos olhos de Lívia quando ele a lembrou de seu acordo. E pelo fato inegável de que, por um breve momento naquela sala de exame, quando ele ouviu os batimentos cardíacos de seus filhos e viu suas pequenas formas no monitor, Marcelo Negreiros, que passou uma vida evitando apegos emocionais, havia sentido algo despertar dentro dele que nenhum contrato poderia conter ou controlar. O verão desvaneceu-se. No outono, pintando a propriedade Negreiros em ricos tons dourados e carmesins. Com 28 semanas de gravidez com gêmeos, o corpo de Lívia havia se transformado dramaticamente.
Seu corpo antes esbelto agora sustentava uma barriga proeminente que tornava até os movimentos mais simples desafiadores. A doutora Winter havia prescrito descanso adicional, preocupada com os riscos aumentados de sua gravidez de gêmeos. Nesta nítida manhã de abril, Lívia estava sentada na sala ensolarada da casa principal, um desenvolvimento recente em seu acordo. 2 semanas antes, Marcelo havia sugerido que ela poderia estar mais confortável na residência maior, onde a equipe poderia atender às suas necessidades com mais eficiência. A casa de hóspedes, embora espaçosa, começou a parecer isolante, à medida que sua mobilidade diminuía. "Mais chá, senhorita Florencio?" Senhora Januário perguntou, aparecendo silenciosamente ao seu lado. "Sim, obrigada." Lívia sorriu para a governanta, que se tornara algo como uma aliada nos últimos meses. Enquanto a senhora Januário servia o chá, Marcelo entrou na sala ensolarada, seu traje incomumente casual para uma terça-feira, calças escuras e um suéter de cachemir, em vez de seu terno habitual. "Você não vai ao escritório?" Lívia perguntou, a surpresa evidente em sua voz. "Liberei minha agenda para o dia." Marcelo respondeu, sentando-se do outro lado dela. "A doutora Winter ligou. Ela quer fazer outro ultrassom esta tarde. Pensei que deveria acompanhá-la." Lívia sentiu um lampejo de preocupação. "Ela disse por quê? Há algo errado?" "Apenas uma precaução", ela me garantiu. "Com gêmeos, eles monitoram mais de perto." Seu tom era objetivo, mas Lívia notou a leve tensão ao redor de seus olhos, a única indicação de sua preocupação. O relacionamento deles havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia antecipado. Não exatamente amizade, certamente, não romance, mas uma parceria de algum tipo. Marcelo havia começado a ter um interesse mais ativo na gravidez, lendo os mesmos livros sobre desenvolvimento infantil que Lívia estudava, discutindo designs de berçário, até mesmo comparecendo às suas consultas regulares. Às vezes, em momentos desprotegidos como este, Lívia se pegava esquecendo a natureza transacional de seu acordo, esquecendo que em menos de 3 meses ela se afastaria desta vida e destas crianças para sempre. "Tenho pensado em nomes", Marcelo disse, interrompendo seus pensamentos, "para os meninos." "Oh!" Lívia pousou sua xícara de chá, dando-lhe toda a sua atenção. "Estava considerando William para o primogênito, como você sugeriu." Ele continuou, seus olhos encontrando os dela brevemente antes de se voltarem para os jardins lá fora. "E talvez João para o segundo." "William e João." Lívia repetiu suavemente. "São perfeitos. Nomes fortes, como você disse." Um pequeno sorriso tocou os lábios de Marcelo. "Eles precisarão de nomes fortes para carregar o legado Negreiros." A menção do nome Negreiros, um nome que nunca seria dela para compartilhar, trouxe Lívia bruscamente de volta à realidade. Ela se mexeu desconfortavelmente, sentindo uma pontada em suas costas. Marcelo percebeu imediatamente. "Você está com dor?" "Apenas a dor nas costas habitual", Lívia garantiu a ele. "Está ficando mais difícil encontrar uma posição confortável ultimamente." Sem comentários, Marcelo se levantou e pegou uma pequena almofada do sofá adjacente, colocando-a atrás das costas dela. Seus dedos roçaram contra o ombro dela, enquanto ele a ajustava, e Lívia sentiu um calor agora familiar se espalhar por ela com seu toque, um calor que ela tentava desesperadamente ignorar. "Melhor?" ele perguntou, sua voz inesperadamente gentil. "Sim, obrigada." O momento pairou entre eles, suspenso na sala ensolarada, um momento que pertencia a uma história diferente, uma onde ela não estivesse carregando seus filhos como parte de uma transação comercial, uma onde os sentimentos começando a criar raízes em seu coração pudessem ter chance de florescer. O retorno da senhora Januário quebrou o encanto. "Senhor Negreiros, o senhor Moreira está ao telefone. Ele diz que é urgente." A expressão de Marcelo endureceu de volta para a máscara do empresário. "Atenderei em meu escritório. Tenha o carro pronto às 2 para a consulta da senhorita Florencio." Enquanto ele saía da sala a passos largos, Lívia pressionou as mãos sobre sua barriga, sentindo os movimentos dos gêmeos, mais fortes agora, mais distintos. 2 seres separados,
já formando suas próprias personalidades. Às vezes ela imaginava que podia distinguir entre eles, o da esquerda mais ativo, o da direita mais deliberado em seus movimentos. O pai de vocês é um homem complicado. Ela sussurrou para eles, a palavra pai soando, estranha em sua língua. Em todas as discussões sobre o futuro, eles nunca haviam falado sobre o que os meninos chamariam Marcelo, ou o que saberiam sobre ela. A consulta com a doutora Winter começou rotineira o suficiente. Pressão arterial, peso, medidas, tudo registrado com eficiência profissional. Então Lívia foi posicionada na mesa de exame para o ultrassom, Marcelo em pé nas proximidades, sua atenção focada no monitor. A doutora Winter moveu o transdutor pelo abdômen de Lívia, sua expressão transitando de concentração para surpresa. O que é? Marcelo perguntou, imediatamente alerta para a mudança. A doutora Winter ajustou o ângulo do transdutor, seus olhos fixos na tela. Estou vendo algo inesperado. Dê-me um momento para confirmar. Lívia sentiu sua frequência cardíaca acelerar. Os gêmeos estão bem? Os gêmeos estão bem, a doutora Winter garantiu. Desenvolvimento perfeito para 28 semanas, mas estou detectando. Sim, aí está. Ela se virou para eles, sua compostura profissional intacta, mas seus olhos revelando seu espanto. Senhor Negreiro, senhorita Florêncio, parece que perdi algo em nossos exames anteriores. Vocês não estão esperando gêmeos, estão esperando trigêmeos. Trigêmeos? A voz de Marcelo era quase inaudível. Sim. Há um terceiro bebê, posicionado atrás dos outros, por isso não o detectamos antes. É menor que os outros dois, mas o batimento cardíaco é forte. Lívia começou, incapaz de completar a pergunta. É outro menino, a doutora Winter confirmou. 3 filhos, senhor Negreiros. A viagem de volta à propriedade foi silenciosa, o peso desta nova revelação pairando pesadamente entre eles. 3 crianças, 3 filhos. O contrato nunca havia especificado um número. Nenhum deles havia considerado a possibilidade de múltiplos quando o assinaram. Marcelo estacionou o carro na entrada circular da casa principal e desligou o motor, mas não fez nenhum movimento para sair. Por vários longos momentos, eles ficaram sentados em silêncio. O único som o suave tic-tac do motor esfriando. 3 crianças, Marcelo finalmente disse, sua voz cuidadosamente controlada. 3 meninos. Lívia virou-se para olhá-lo, tentando avaliar sua reação. Você está chateado. A risada de Marcelo foi curta, sem humor. Chateado? Não, sobrecarregado, talvez. Ele passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados, um raro gesto de descompostura. Quando propus nosso acordo, imaginei uma criança. Uma adição direta à minha vida que eu poderia planejar, preparar. Agora serão 3, Lívia completou para ele. 3 bebês que precisarão de sua atenção, seu tempo, seu amor. A palavra pairou entre eles, carregada de significado que nenhum estava pronto para reconhecer. Eu não sou... Marcelo começou, então se deteve. Nunca fui um homem particularmente paternal, Lívia. Não tenho certeza se sei como ser o pai que eles precisarão. Era a primeira vez que ele expressava qualquer dúvida, qualquer vulnerabilidade, desde que ela o conhecera. A admissão tocou algo profundo dentro dela. Você aprenderá, ela disse suavemente, assim como qualquer novo pai. Marcelo virou-se para encará-la completamente, sua expressão desprotegida pela primeira vez. E você? Como se sente sobre este desenvolvimento? A pergunta a pegou desprevenida. Em todas as discussões sobre a gravidez, ele nunca havia perguntado sobre seus sentimentos, nem sobre os bebês, nem sobre seu acordo. Lívia hesitou, incerta de quanta verdade revelar. Estou tentando não me apegar demais. De acordo com nosso contrato. Algo piscou nos olhos de Marcelo. Arrependimento, talvez, ou reconhecimento da posição impossível em que ela estava. Os termos do nosso contrato permanecem os mesmos, ele disse após um momento, sua voz mais gentil do que ela esperava. Mas entendo se você precisar de tempo para se ajustar a esta notícia. Lívia assentiu, incapaz de confiar em sua voz. 3 bebês.
3 vidas que ela carregaria e entregaria, apenas para se afastar. A dor disso estava se tornando cada vez mais difícil de suportar. Como se sentindo sua angústia, Marcelo estendeu a mão através do espaço entre eles e, em um gesto que surpreendeu a ambos, cobriu a mão dela com a sua. Seu toque era quente, seu aperto firme, uma âncora na tempestade de emoções ameaçando dominá-la. Vamos resolver isso, ele disse. E pela primeira vez o nós parecia genuíno. Não empregador e barriga de aluguel, mas 2 pessoas enfrentando um desafio inesperado juntas. As próximas semanas trouxeram uma agitação de atividade para a propriedade Negreiros. O berçário, originalmente projetado para uma criança, depois expandido para 2, agora estava sendo reconfigurado para 3. Marcelo se jogou nos preparativos com entusiasmo incomum, consultando pediatras de ponta, entrevistando candidatas a babá, encomendando berços personalizados de um artesão em Minas Gerais. Lívia observava esses desenvolvimentos com emoções mistas. Por um lado, estava aliviada por ver Marcelo abraçando sua paternidade iminente. Por outro, cada item de berçário selecionado, cada plano feito para o futuro dos bebês, era um lembrete de seu papel transitório em suas vidas. Com 32 semanas, com sua data de parto se aproximando rapidamente, Lívia se encontrou na biblioteca da casa principal uma noite. Ela tinha o hábito de passar tempo lá, cercada pelo conforto dos livros, encontrando consolo na elegância tranquila do ambiente. Esta noite, ela estava revisando um livro sobre cuidados infantis, tentando memorizar o máximo possível, conhecimento que nunca usaria para seus próprios filhos, mas que de alguma forma precisava possuir mesmo assim. O som da porta se abrindo fez com que ela olhasse para cima. Marcelo entrou carregando uma pequena caixa de madeira. Pensei que poderia encontrá-la aqui, ele disse, aproximando-se de sua cadeira. Você parece ter reivindicado esta sala como seu santuário. Lívia sorriu levemente. Sempre amei bibliotecas. Minha mãe era bibliotecária. Algumas das minhas memórias mais felizes da infância são de estar sentada entre as prateleiras enquanto ela trabalhava. A expressão de Marcelo suavizou com este vislumbre de seu passado. Eu não sabia disso. Há muitas coisas que não sabemos um sobre o outro, Lívia respondeu, observando enquanto ele se sentava na poltrona de couro à sua frente. Isso é verdade. Marcelo colocou a caixa de madeira na mesa entre eles. Queria mostrar algo a você. Ele abriu a caixa cuidadosamente, revelando 3 pequenas bolsas de veludo. Da primeira, ele extraiu um chocalho de prata, seu cabo polido pelo uso de gerações. Este era meu quando era bebê, ele explicou, girando-o entre os dedos. Antes disso, pertenceu ao meu pai, e ao pai dele antes dele. Todos os filhos negreiros o seguraram desde 1887. Lívia inclinou-se para a frente, tocada por este compartilhamento inesperado de história familiar. É lindo. Mandei fazer mais 2, Marcelo continuou, abrindo as bolsas restantes para revelar chocalhos de prata idênticos, brilhando novos ao lado do original. Um para cada um dos meninos. Queria que cada um tivesse o seu próprio, mas na mesma tradição. O gesto a comoveu profundamente. Não apenas os chocalhos em si, mas o que representavam. O reconhecimento de Marcelo de seus filhos como indivíduos, como irmãos, como uma família. Eles os estimarão, ela disse suavemente. Os olhos de Marcelo encontraram os dela, mantendo seu olhar com intensidade incomum. Tenho pensado, Lívia, sobre nosso acordo. Seu coração gaguejou em seu peito. Com 3 crianças em vez de uma, a situação se tornou mais complexa do que eu antecipei. Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Pergunto-me se talvez devêssemos considerar alguns ajustes em nosso acordo original. Que tipo de ajustes? Lívia perguntou, mal ousando respirar. Antes que Marcelo pudesse responder, uma dor aguda atravessou o abdômen de Lívia, fazendo-a ofegar e agarrar sua barriga. Lívia! Marcelo estava de pé imediatamente, cruzando para seu lado. O que há de errado? Não sei, ela conseguiu dizer através dos dentes cerrados. Uma contração, talvez, mas é muito cedo. Outra dor se seguiu, mais intensa que a primeira.
O rosto de Lívia empalideceu enquanto ela sentia um jorro quente de fluido entre suas pernas. Marcelo, ela sussurrou, o pânico aumentando em sua voz. Acho que minha bolsa acabou de estourar. A reação de Marcelo foi imediata. Ele a ergueu em seus braços com força surpreendente, seu rosto uma máscara de urgência controlada. Aguente firme, ele instruiu, já caminhando em direção à porta. Estou levando você para o hospital. Enquanto ele a carregava para o carro, gritando ordens para sua equipe para ligar para a doutora Winter, Lívia sentiu outra contração ondular através dela. 32 semanas. Quase 2 meses prematuros para um único bebê, mas particularmente perigoso para trigêmeos. O medo agarrou seu coração, não por si mesma, mas pelas 3 pequenas vidas dependendo de seu corpo para sustentá-las. Fique comigo, Marcelo disse enquanto a colocava cuidadosamente no assento do passageiro, sua voz tensa com uma preocupação que ele não podia esconder. Tudo vai ficar bem. Enquanto o carro acelerava pela entrada em direção ao hospital, Lívia olhou para o perfil de Marcelo, tenso com preocupação, e percebeu com súbita clareza que o que quer que acontecesse a seguir mudaria ambos para sempre. O acordo comercial, limpo que haviam acordado meses atrás, estava se desfiando rapidamente, substituído por algo mais confuso, mais complicado e infinitamente mais real. Os trigêmeos estavam chegando, prontos ou não, e com eles, um futuro que nem Marcelo nem Lívia haviam barganhado. A ala privada do Hospital Albert Einstein zumbia com a tranquila eficiência de atendimento médico caro. A influência de Marcelo Negreiros havia garantido não apenas os melhores médicos e enfermeiras, mas também privacidade completa, uma entrada separada, segurança adicional e um rigoroso bloqueio de informações. Ninguém fora de um círculo cuidadosamente examinado sabia que Lívia Florencio havia sido admitida em trabalho de parto prematuro, com trigêmeos. 57 horas haviam se passado desde que a bolsa de Lívia estourou na biblioteca. 57 horas de contrações monitoradas, medicação para retardar o parto, injeções de esteroides para ajudar os pulmões dos bebês a amadurecer e vigilância constante de uma equipe de especialistas. Marcelo não havia deixado o hospital. Ele cancelou reuniões, delegou decisões e montou um escritório improvisado em uma sala adjacente. A cada poucas horas, ele aparecia na porta de Lívia, seu rosto marcado pela preocupação que não podia esconder, para pedir atualizações e perguntar sobre seu conforto. Na noite do 3º dia, a doutora Winter entrou no quarto de Lívia, sua expressão grave. Marcelo, que estava sentado silenciosamente no canto, revisando documentos em seu tablet, imediatamente se levantou. A medicação não está funcionando tão bem quanto esperávamos, a doutora Winter anunciou sem preâmbulo. As contrações estão aumentando em frequência e intensidade. Acredito que precisamos prosseguir com uma cesariana dentro da próxima hora. Lívia assentiu, suas mãos instintivamente movendo-se para sua barriga. Depois de dias de preocupação e dor, ela sentiu uma estranha sensação de alívio, que a espera estava quase terminada. Os bebês são fortes o suficiente? Marcelo perguntou, sua voz controlada, mas a tensão evidente no conjunto de seus ombros. Com 32 semanas, eles precisarão de tempo na UTI neonatal, mas suas chances são boas. A doutora Winter assegurou a ele. Os esteroides ajudaram, e todos os 3 têm batimentos cardíacos fortes. Estamos tão preparados quanto podemos estar. Enquanto a equipe médica se preparava para a cirurgia, Lívia foi atingida por um medo repentino, não do procedimento em si, mas das consequências. Uma vez que os bebês nascessem, o relógio em seu tempo com eles começaria a contar inexoravelmente. Os termos do contrato eram claros. Após o parto e um breve período de recuperação, ela receberia seu pagamento e desapareceria de suas vidas para sempre. Marcelo, ela chamou suavemente, enquanto uma enfermeira ajustava seu ar. Ele se aproximou de sua cama, sua presença comandante habitual de alguma forma atenuada no ambiente estéril do hospital. Do que você precisa? Depois que os bebês nascerem, Lívia hesitou, incerta de como expressar o tumulto de emoções.
Poderei vê-los? Segurá-los? Algo piscou nos olhos de Marcelo. Algo que poderia ter sido culpa ou talvez reconhecimento da cruel realidade de seu acordo. Claro, ele disse finalmente. Eles são seus filhos também, Lívia, pelo menos por enquanto. Aquela frase qualificadora, pelo menos por enquanto, pairou pesadamente entre eles enquanto Lívia era levada para a sala de cirurgia. Sob as luzes cirúrgicas brilhantes, cercada por profissionais médicos mascarados, ela fechou os olhos e tentou se preparar tanto para o nascimento de seus filhos, quanto para a perda inevitável que se seguiria. Marcelo, em trajes cirúrgicos, sentou-se ao lado de sua cabeça, uma presença ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa em sua impermanência. Quando o procedimento começou, ele a surpreendeu tomando sua mão, seus dedos quentes e fortes ao redor dos dela. Logo vai acabar, ele murmurou, e Lívia não tinha certeza se ele se referia à cirurgia ou ao tempo deles juntos. 20 minutos. Depois o primeiro choro perfurou o silêncio eficiente da sala de cirurgia. Um som tão pequeno, mas tão poderoso, que Lívia sentiu lágrimas brotar em seus olhos. A voz da Dra. Winter se elevou acima do bate-papo médico. Primeiro menino entregue, 1,9 quilos. William, Marcelo disse suavemente, seu aperto na mão de Lívia apertando. O segundo bebê seguiu rapidamente, seu choro um pouco mais forte que o de seu irmão. Segundo menino, 1,8 quilos, anunciou a médica. João, Marcelo sussurrou, e Lívia viu algo que nunca havia testemunhado antes. Lágrimas nos olhos de Marcelo Negreiros. A sala ficou em silêncio enquanto eles esperavam pelo terceiro bebê. A tensão aumentou à medida que segundos se estendiam em 1 minuto sem som. Vamos lá, pequenino. A Dra. Winter incentivou, sua voz calma, mas intensa. Finalmente, um terceiro choro. Mais fraco que os outros, mas inconfundivelmente presente. Terceiro menino entregue, 1,65 quilos. Menor que seus irmãos, mas lutando forte. Nunca decidimos um terceiro nome. Lívia percebeu olhando para Marcelo. Ele encontrou seu olhar, sua expressão aberta de uma maneira que ela raramente vira. O que você escolheria? A pergunta a pegou desprevenida. Isso não fazia parte de seu acordo, esse compartilhamento dos direitos de nomear. Eu sempre amei o nome Alexandre, ela admitiu. William, João e Alexandre. Marcelo testou a combinação. Os irmãos Negreiros é perfeito. Os bebês foram rapidamente avaliados, estabilizados e transferidos para incubadoras para transporte imediato para a unidade de terapia intensiva neonatal. Lívia pegou apenas vislumbres deles, rostinhos vermelhos, dedos minúsculos, corpos delicados diminuídos pelo equipamento médico ao redor deles. Seus braços doíam com a necessidade primordial de segurá-los, de contar seus dedos das mãos e dos pés, de se assegurar de que eram reais. Vá com eles, ela instou Marcelo enquanto a equipe médica se preparava para mover os bebês. Fique com nossos filhos. Ele hesitou, dividido entre seguir os trigêmeos e permanecer com ela. Voltarei logo, ele prometeu. E então ele se foi seguindo a procissão de incubadoras pelo corredor. Depois que a cirurgia foi concluída e Lívia foi acomodada em seu quarto de recuperação, as horas passaram em uma névoa de medicação e sono agitado. Ela acordou para encontrar Marcelo, sentado ao lado de sua cama. Sua aparência habitualmente impecável desgrenhada, seu rosto mostrando a tensão da longa noite. Os meninos? Ela perguntou imediatamente. Estáveis, ele a assegurou. Os 3 estão em respiradores para ajudar com a respiração, mas os médicos estão cautelosamente otimistas. William e João estão respondendo bem ao tratamento. Alexandre é menor, mas está lutando. Lívia soltou uma respiração que não percebeu que estava segurando. Quando posso vê-los? Eles a levarão à UTI neonatal assim que você estiver. Forte o suficiente para sentar em uma cadeira de rodas. Marcelo parou estudando seu rosto. Você deve descansar agora. Mas o descanso não veio. Embora seu corpo estivesse exausto da cirurgia, sua mente corria com perguntas sobre os bebês e sobre seu futuro sem eles. A realidade de seu nascimento havia tornado os termos de seu contrato com Marcelo
repentina e dolorosamente concretos. No final daquela tarde, uma enfermeira ajudou Lívia a entrar em uma cadeira de rodas e a levou à UTI neonatal. Marcelo já estava lá em pé entre duas das incubadoras, sua atenção fixa nos pequenos seres dentro. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e algo em sua expressão fez o coração dela apertar. Uma mistura de admiração, medo e vulnerabilidade profunda que ela nunca havia visto nele antes. Aqui estão eles, ele disse simplesmente, rodando-a para mais perto das incubadoras. A respiração de Lívia ficou presa quando ela viu seus filhos pela primeira vez, cada um em sua própria caixa de plástico transparente, conectado a monitores e aparelhos respiratórios. Eles pareciam impossivelmente pequenos e frágeis. No entanto, havia vida neles, vida determinada e resiliente que trouxe lágrimas aos seus olhos. Eles são lindos, ela sussurrou, colocando sua mão contra o plástico da incubadora de William. Dentro, seu pequeno peito subia e descia com assistência mecânica, sua pele ainda enrugada e vermelha. Eles se parecem com você, Marcelo disse inesperadamente. Algo ao redor dos olhos. Lívia olhou para ele surpresa pela observação. Era o primeiro reconhecimento de sua contribuição genética para as crianças. Crianças que, de acordo com seu acordo, nunca a conheceriam. Por horas, eles se sentaram juntos na UTI neonatal, vigiando seus filhos. Ocasionalmente, uma enfermeira os atualizaria sobre sinais vitais ou faria ajustes no equipamento. Na maior parte do tempo, entretanto, eles simplesmente esperavam e observavam, unidos em uma vigília que nenhum havia antecipado quando assinaram seu contrato. No quarto dia após o nascimento, enquanto Lívia estava sentada ao lado da incubadora de Alexandre, tocando suavemente sua pequena mão através da luva médica embutida na lateral do recinto, ela notou algo que fez seu coração pular uma batida. A pele dos bebês, inicialmente vermelha e enrugada como todos os recém-nascidos, estava começando a se assentar em seu tom natural, um tom notavelmente mais escuro que o dela ou de Marcelo. Enquanto as incubadoras de William e João eram movidas para mais perto para uma verificação de rotina, a diferença se tornou inegável. Todos os três meninos compartilhavam o mesmo tom de pele marrom quente, uma impossibilidade genética dada sua parentalidade, já que tanto Lívia quanto Marcelo eram de pele clara. Marcelo, retornando de uma breve ligação fora da UTI neonatal, parou abruptamente quando viu os três bebês alinhados. Sua expressão mudou de confusão para descrença para algo mais duro enquanto ele processava o que estava vendo. Marcelo, Lívia começou, sua voz baixa e urgente. Eu não entendo. Nem eu. Ele a cortou, seu tom mais frio do que ela ouvira, em meses. Mas pretendo descobrir. Ele saiu da UTI neonatal sem outra palavra, deixando Lívia olhando para ele em choque e confusão. A implicação era clara. Ele suspeitava que ela havia de alguma forma quebrado seu acordo, que os bebês não eram dele. A própria ideia era absurda. Ela não havia estado com ninguém desde muito antes de seu acordo começar, e o procedimento de FIV havia sido realizado sob os controles mais rígidos. No entanto, a evidência estava diante de seus olhos. 3 lindos bebês cuja aparência sugeria uma herança que nenhum deles possuía. 2 horas depois, Marcelo retornou à UTI neonatal com a Dra. Winter. Sua conversa sussurrada ocorreu logo fora da audição de Lívia, mas ela podia ver a tensão na postura de Marcelo, a eficiência cortante de seus gestos enquanto ele apontava para os bebês. A Dra. Winter se aproximou de Lívia, sua expressão profissionalmente neutra. Senhorita Florencio, o Sr. Negreiros solicitou testes genéticos para confirmar a paternidade. Isso é padrão em situações incomuns e dadas as circunstâncias. As circunstâncias, sendo que meus bebês não se parecem com o que vocês esperavam, Lívia completou, incapaz de manter a mágoa de sua voz. As circunstâncias sendo resultados medicamente inesperados, a Dra. Winter corrigiu gentilmente. Os testes são simples, apenas uma coleta de células da bochecha de cada um dos meninos e de ambos os pais. Os resultados devem estar disponíveis em 48 horas. Tudo bem, Lívia concordou, exausta demais para discutir.
Ela sabia a verdade. Os bebês haviam sido concebidos através de FIV, usando o esperma de Marcelo e seus óvulos. Qualquer que fosse a explicação para sua aparência, não era infidelidade de sua parte. Os próximos 2 dias passaram em silêncio tenso. Marcelo continuou a visitar a UTI neonatal, mas manteve distância de Lívia, sua expressão guardada, sua maneira formal. O companheirismo caloroso que haviam desenvolvido durante os meses de sua gravidez havia desaparecido, substituído por suspeita fria que cortava mais profundamente do que Lívia esperava. Na manhã em que os resultados dos testes estavam previstos, Lívia sentou-se sozinha em seu quarto de hospital, olhando pela janela para a chuva de outono. Os bebês estavam melhorando diariamente. William e João haviam sido retirados dos respiradores, e Alexandre estava mostrando sinais de seguir o exemplo. No entanto, em vez de alegria, Lívia sentia apenas uma tristeza profunda. Mesmo se os testes provassem o que ela já sabia, que Marcelo era o pai, o dano havia sido feito. Sua suspeita imediata, sua retirada, havia revelado a fragilidade de qualquer conexão que havia crescido entre eles. Quando chegasse a hora de ela partir, conforme estipulado em seu contrato, não haveria razão para olhar para trás, nenhuma base para o acordo de coparentalidade que ela havia começado a secretamente esperar. A porta se abriu e Marcelo entrou, seguido pela doutora Winter. Um olhar para seus rostos disse a Lívia que os resultados haviam chegado. Senhorita Florencio, a doutora Winter começou, seu tom cuidadosamente neutro. Temos os resultados do teste de paternidade. Lívia endireitou-se, em sua cadeira, preparando-se. E? Os testes confirmam que o Sr. Negreiros é, sem dúvida, o pai biológico de todos os 3 meninos. Alívio lavou sobre Lívia, seguido imediatamente por indignação. Claro que ele é. Eu nunca duvidei disso. Há mais, a doutora Winter continuou. Dadas as características inesperadas dos bebês, realizamos análises genéticas adicionais. Os resultados indicam que o Sr. Negreiros carrega marcadores genéticos consistentes com ascendência africana, especificamente, aproximadamente 25% de herança da África Ocidental. Esta contribuição genética, combinada com sua própria composição genética, explica a aparência dos bebês. Lívia virou-se para Marcelo, cujo rosto havia ficado perfeitamente imóvel. Você não sabia? Não, ele disse, sua voz quase inaudível. Eu não sabia. A doutora Winter se desculpou com tato, deixando-os sozinhos com esta revelação. Por vários longos minutos, nenhum falou. Marcelo ficou ao lado da janela, de costas para Lívia, seus ombros rígidos com tensão. Meu pai era sempre obcecado com nossa linhagem familiar. Ele finalmente disse, ainda de costas para ela. O nome Negreiros, o legado Negreiros. Ele traçou nossa ascendência por 8 gerações. Todos proeminentes, todos respeitados, todos... Ele foi sumindo. Todos brancos, Lívia completou para ele. Marcelo virou-se então e a vulnerabilidade, crua em sua expressão, a surpreendeu. Parece que a meticulosa história familiar do meu pai tinha algumas omissões convenientes, alguns segredos que ele escolheu enterrar. Ou talvez ele também não soubesse, Lívia sugeriu gentilmente. Marcelo riu sem humor. Ele sabia. Meu pai controlava cada aspecto da nossa narrativa familiar. Se havia ascendência africana em nossa linhagem, ele deliberadamente a ocultou. Isso importa? Lívia perguntou, observando-o cuidadosamente. Isso muda como você. Se sente sobre os meninos? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações sobre identidade, herança e amor. Marcelo moveu-se para sentar na cadeira oposta a ela, seu rosto perturbado, mas pensativo. Quando os vi pela primeira vez, quando vi o tom de sua pele, eu senti... Ele hesitou, procurando palavras. Traído, Lívia forneceu. Você pensou que eu o havia enganado. Marcelo assentiu lentamente. Sim, mas havia algo mais também. Algo de que não me orgulho.
Ele encontrou seus olhos diretamente. Por um momento me perguntei se seria visível para os outros. Se as pessoas olhariam para eles e saberiam que eles não eram puramente da minha linhagem, como eu a entendia. E agora? Lívia pressionou seu coração acelerado. Agora que você sabe que eles são inteiramente seus, apenas com uma herança que você não sabia que tinha? Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar voltando-se para a janela, para a chuva traçando padrões pelo vidro. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente, despida de pretensão, crua com uma honestidade que ela raramente ouvira dele. Agora percebo o quão pouco tudo isso importa. Quando olho para eles, para William, João e Alexandre, não vejo linhagem ou herança ou legado. Vejo apenas meus filhos. Ele voltou-se para ela, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Nossos filhos. A ênfase em nossos não foi perdida para Lívia. Era a primeira vez que ele realmente reconhecia sua reivindicação às crianças. Não apenas como o recipiente que as carregou, mas como sua mãe. Marcelo, ela começou hesitantemente, sobre nosso contrato. Ele ergueu uma mão para detê-la. O contrato foi um erro, Lívia. Uma tentativa fria e calculada de controlar algo que não pode ser controlado. Estes últimos meses, vendo você carregar nossos filhos, vendo sua força e graça, isso me mudou. E estes últimos dias, temendo por suas vidas, rezando por sua sobrevivência, isso estilhaçou o que restava do meu distanciamento. Ele inclinou-se para a frente, pegando as mãos dela nas suas. Não quero que você vá embora após sua recuperação. Eu não quero criar nossos filhos sozinho. Eu quero... Ele parou, parecendo quase surpreso pela força de suas próprias emoções. Quero que sejamos uma família de verdade, não um acordo comercial. Lívia sentiu lágrimas encherem seus olhos, lágrimas de alívio e esperança e alegria cautelosa. Gria, tem certeza? Isso não é o que você planejou. A risada de Marcelo foi genuína desta vez, quente e levemente arrependida. Nada disso ocorreu conforme o plano. 3 filhos em vez de 1, uma herança que nunca soube que tinha, e sentimentos por você que nunca fizeram parte do contrato. Ele apertou suas mãos gentilmente. Não sou bom nisso, Lívia, em vulnerabilidade, em me abrir para outra pessoa. Mas quero tentar. Pelos meninos. Por nós. Nós, Lívia repetiu suavemente, testando a palavra, o conceito. Se você ficar... Marcelo acrescentou, um traço de incerteza entrando em sua voz. Se você quiser isso também. Lívia pensou na longa jornada que a trouxe até aqui, da falta de moradia até este quarto de hospital, de um acordo desesperado até o limiar de algo genuíno e precioso. Ela pensou em seus filhos, lutando, por suas vidas na UTI neonatal, inconscientes do poder transformador que já exerciam sobre os corações de seus pais. Eu ficarei, ela disse simplesmente, e enquanto o rosto de Marcelo se abria em um sorriso de genuíno alívio e felicidade, Lívia sabia que o contrato que uma vez definiu seu relacionamento havia sido substituído por algo muito mais vinculativo e infinitamente mais valioso. 1 ano depois. A neve de dezembro caía suavemente fora das janelas da propriedade Negreiros, transformando os terrenos em um país das maravilhas de inverno. Dentro, a casa que uma vez pareceu fria e austera estava viva com calor e risos, enquanto os preparativos para a celebração do 1º aniversário dos trigêmeos estavam em andamento. Lívia estava no berçário, um quarto espaçoso com 3 berços idênticos que há muito haviam sido movidos de sua colocação original contra a parede para um arranjo triangular no centro, permitindo que os irmãos se vissem. Ela estava ajustando a gravata borboleta de Alexandre, uma versão em miniatura das que seus irmãos já usavam, enquanto William e João engatinhavam energicamente no tapete de brincar próximo. Pronto, homenzinho, ela murmurou, plantando um beijo na testa de Alexandre. Embora ainda menor que seus irmãos, ele havia superado seus desafios iniciais de saúde com uma determinação que parecia ser uma característica familiar. Seu sorriso, largo e confiante, nunca deixava de apertar o coração de Lívia com um amor tão intenso que às vezes tirava seu fôlego. Precisa de ajuda aqui? A voz de Marcelo veio da porta.
Ele estava vestido com um terno cinza carvão, sua própria gravata borboleta combinando em azul com a dos meninos. Acabei de terminar, Lívia respondeu, levantando Alexandre em seus braços. Embora mantê-los limpos até que os convidados cheguem, será o verdadeiro desafio. Marcelo atravessou o quarto e pegou William, que estava fazendo um engatinhar determinado em direção a uma prateleira de livros. Este está planejando uma fuga, como de costume. Ele ergueu o bebê bem alto, provocando um guincho de deleite. Igualzinho a sua mãe, sempre com um livro. À vista. A referência casual a ela como mãe deles ainda enviava uma ondulação de contentamento através de Lívia. Muita coisa havia mudado no ano desde o nascimento dos trigêmeos, mais significativamente, o relacionamento entre ela e Marcelo. Após a revelação sobre a herança genética de Marcelo e seu sincero pedido para que ela ficasse, eles haviam começado o delicado processo de reconstruir seu relacionamento em uma nova fundação. Não um contrato, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e afeição crescente. Os documentos legais que uma vez definiram seu acordo haviam sido cerimoniosamente rasgados uma noite 6 meses atrás, substituídos por um tipo diferente de compromisso. A senhora Januário diz que os bufês estão todos instalados lá embaixo. Marcelo relatou inclinando-se para pegar João, que havia engatinhado até seus pés e estava puxando a barra de sua calça. O fotógrafo estará aqui em 1 hora. Ainda acho que um fotógrafo profissional para uma festa de 1º aniversário é excessivo, Lívia disse, ajustando seu vestido verde esmeralda com sua mão livre. Marcelo lançou-lhe um olhar de ofensa simulada. Nada é excessivo para o 1º aniversário dos trigêmeos negreiros. Os trigêmeos negreiros Florencio, Lívia corrigiu com um sorriso. O sobrenome com hífen havia sido sua sugestão, uma maneira de honrar ambas as heranças. Depois de descobrir sua ascendência africana, Marcelo havia embarcado em uma jornada de exploração, pesquisando a história familiar que seu pai havia ocultado. Ele havia traçado sua linhagem, até uma tataravó chamada Elisa Januário, uma mulher negra livre que havia se casado com a família Negreiros na década de 1870, apenas para ter sua existência quase apagada dos registros familiares por gerações, subsequentes determinadas a apresentar uma linhagem europeia pura. A descoberta havia sido transformadora para Marcelo. O homem que uma vez foi obcecado com controle e legado, agora abraçava a complexidade e riqueza de sua verdadeira herança. Retratos de Elisa, recuperados de arquivos históricos, agora pendiam, proeminentemente no hall principal, ao lado de outros ancestrais negreiros. Você ouviu do Joaquim sobre a papelada da fundação? Lívia perguntou, enquanto eles carregavam os meninos para o andar de baixo. Finalizada ontem, Marcelo confirmou. A Fundação Elisa Januário Negreiros estará operacional no ano novo. Nomeei Maria Shen como diretora executiva. Sua experiência com iniciativas de habitação para mães solteiras a torna perfeita para o papel. A fundação havia sido ideia de Marcelo, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mulheres e famílias sem teto a fazer a transição para a habitação estável e emprego. Era sua maneira de honrar não apenas sua ancestral recém-descoberta, mas também a jornada de Lívia e as circunstâncias que os haviam unido. No grande saguão, a senhora Januário esperava para ajudar com os bebês. Os primeiros convidados estão chegando, senhor. Negreiros, ela informou pegando Alexandre dos braços de Lívia com facilidade experiente. Você está pronta para isso? Marcelo perguntou baixinho, enquanto a governanta levava os bebês para a sala adjacente, onde sua área de brincar havia sido montada. Lívia alisou seu vestido nervosamente. Tão pronta quanto poderei estar para apresentar nossa família, um tanto não convencional, à alta sociedade de São Paulo. Apesar de viverem juntos por 1 ano e criarem os trigêmeos como uma frente unida, hoje marcava seu primeiro evento social significativo como família. Marcelo havia mantido sua vida privada cuidadosamente protegida do escrutínio público, mas o primeiro aniversário dos meninos pareceu o momento certo para sair das sombras. A lista de convidados incluía associados de negócios de Marcelo,
dignitários locais e alguns membros cuidadosamente selecionados da imprensa que haviam concordado com os termos rigorosos de Marcelo em relação à privacidade e à narrativa que apresentariam. Não devemos explicações a eles, Marcelo lembrou-a, pegando sua mão e trazendo-a aos seus lábios em um gesto que ainda fazia seu pulso acelerar. Estamos apenas celebrando o aniversário de nossos filhos com amigos. O som da campainha anunciou as primeiras chegadas. Enquanto Marcelo se movia para cumprimentá-los, Lívia aproveitou um momento para absorver a cena ao seu redor. A magnífica árvore de Natal no canto adornada com ornamentos nas cores das pedras do mês de nascimento dos trigêmeos, as decorações de aniversário elegantes que conseguiam ser tanto festivas quanto elegantes. A fotografia dela e Marcelo com os recém-nascidos exibida proeminentemente na mesa de entrada. Se alguém tivesse dito a ela 2 anos atrás, quando ela estava dormindo em abrigos e lutando para encontrar sua próxima refeição, que esta seria sua vida, ela teria rejeitado isso como uma fantasia cruel. No entanto, aqui estava ela, mãe de 3 lindos meninos, parceira de um homem que havia se transformado de um empresário frio em um pai, dedicado e companheiro amoroso. A festa progrediu tranquilamente, os trigêmeos encantando a todos com suas roupas combinando e personalidades distintas já evidentes com apenas 1 ano de idade. William, o mais velho por minutos, era ousado e curioso, sempre no centro da atividade. João era mais deliberado, observando antes de se envolver. Alexandre, o menor, mas mais determinado, estava contente em brincar independentemente, mas sempre ciente da localização de seus irmãos. Lívia circulou entre os convidados, agora confortável em seu papel de anfitriã da propriedade Negreiros. Ela havia chegado a conhecer muitos dos associados de negócios de Marcelo ao longo do último ano, gradualmente conquistando-os com sua inteligência e calor genuíno. Aqueles que poderiam ter inicialmente julgado seu relacionamento haviam sido desarmados pela devoção óbvia que compartilhavam, tanto um pelo outro quanto por seus filhos. No meio da tarde, Marcelo bateu uma colher em sua taça de champanhe, reunindo a atenção de todos. A sala se aquietou enquanto ele ficava no centro, os trigêmeos agora confinados em um cercadinho próximo, supervisionados pela senhora Januário. Obrigado a todos por virem celebrar este dia especial com nossa família, Marcelo começou, sua voz carregando facilmente pela sala. Há 1 ano, estes 3 jovens homens vieram ao mundo e mudaram tudo para melhor. Murmúrios de concordância e risos afetuosos ondularam pelos convidados. Mas hoje estamos celebrando mais do que apenas seu primeiro aniversário. Os olhos de Marcelo encontraram os de Lívia através da sala, e o olhar que ele lhe deu enviou calor, espalhando-se por seu peito. Lívia, você poderia se juntar a mim, por favor? Curiosa, Lívia abriu o caminho até seu lado, imaginando o que ele havia planejado. Marcelo não era tipicamente alguém para discursos públicos ou gestos sentimentais. Quando ela o alcançou, ele pegou sua mão na dele, sua voz baixando ligeiramente, embora ainda audível para aqueles próximos. Há 1 ano, pedi que você ficasse e me ajudasse a criar nossos filhos. Foi a melhor decisão que já tomei, mas foi apenas o começo. Para o choque de Lívia, Marcelo alcançou seu bolso e ajoelhou-se diante dela. Um suspiro coletivo subiu dos convidados reunidos. Lívia Florencio, ele disse, abrindo uma pequena caixa de veludo para revelar um deslumbrante anel de esmeralda cercado por diamantes. Você entrou em minha vida quando eu pensava que não queria nada mais do que um herdeiro para meu nome. Em vez disso, você me deu uma família, me ensinou a abrir meu coração e me mostrou o que realmente importa. Sua voz, normalmente tão controlada, vacilou ligeiramente com emoção. Você quer se casar comigo? Não por causa de nossos filhos, mas porque eu te amo mais do que jamais achei possível. A sala caiu em completo silêncio, enquanto todos os olhos se voltavam para Lívia. Ela ficou congelada, olhando para Marcelo, o homem poderoso e formidável agora de joelhos diante dela, vulnerabilidade e esperança escritas claramente em seu rosto. Marcelo, ela sussurrou, lágrimas se formando em seus olhos. Então mais alto para todos ouvirem, sim, sim, eu me casarei com você.
Aplausos explodiram enquanto Marcelo deslizava o anel em seu dedo e se levantava para abraçá-la. Por cima de seu ombro, Lívia podia ver seus filhos observando curiosamente de seu cercadinho, jovens demais para entender o significado do momento, mas de alguma forma cientes de que algo importante estava acontecendo. Enquanto Marcelo recuava, ele manteve a mão dela, virando-se para dirigir-se a seus convidados mais uma vez. Eu sei que nossa história é não convencional, ele reconheceu com um sorriso. Começou com um contrato e terminou com amor, a própria coisa que eu estava tentando evitar. Risos ondularam pela sala, calorosos e aprovadores. Quando propus nosso acordo original a Lívia, pensei que estava mantendo o controle sobre minha vida. Em vez disso, descobri que o maior presente é entregar esse controle ao amor, à família, ao belo caos de criar 3 meninos obstinados que têm a compaixão e resiliência de sua mãe. Lívia apertou sua mão, tocada por suas palavras e pela jornada que elas representavam. O homem que uma vez esteve determinado a evitar envolvimentos emocionais, agora declarava seu amor diante de uma sala cheia da elite de São Paulo e parecendo mais feliz do que ela já ouvira. Após o anúncio formal, a celebração continuou com energia renovada. Lívia se viu aceitando congratulações de todos os lados, o anel de esmeralda capturando a luz com cada movimento de sua mão. Era avassalador da melhor maneira possível, este reconhecimento público do amor que havia crescido entre eles tão inesperadamente. Mais tarde, quando a festa começou a diminuir, Lívia encontrou um momento tranquilo sozinha com Marcelo em seu escritório. Os trigêmeos haviam sido levados para cima por suas babás para sua soneca da tarde, exaustos pela excitação e atenção. Você me surpreendeu, ela disse encostando-se em sua mesa, enquanto ele servia a cada um deles uma taça de champanhe. Eu não tinha ideia de que você estava planejando propor hoje. Marcelo entregou-lhe uma taça, seus olhos quentes com afeição. Eu me surpreendi, para ser honesto. Tenho o anel há meses esperando pelo momento certo. Ele tocou sua taça na dela com um suave tilintar. Mas vendo você hoje, com nossos meninos, com nossos convidados, eu não podia mais esperar. De um contrato comercial a uma proposta de casamento, Lívia se maravilhou bebericando o champanhe. Percorremos um longo caminho em 1 ano, e o melhor ainda está por vir. Marcelo colocou sua taça e alcançou a mão livre dela, traçando o anel de esmeralda com seu polegar. Nunca te contei por que escolhi uma esmeralda em vez de um diamante tradicional. Presumi que fosse porque você sabe que amo verde, Lívia disse, admirando como a pedra capturava a luz. Isso é parte disso, Marcelo reconheceu. Mas esmeraldas têm um significado mais profundo. Diferentemente dos diamantes, que são valorizados por sua impecabilidade, as esmeraldas são apreciadas por suas inclusões, os padrões e características únicas que tornam cada pedra distinta. Seu olhar encontrou o dela, intenso e sincero. Esmeraldas são valorizadas não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Como nós, Lívia, como nossa família, perfeitos em nossas imperfeições. Lívia colocou seu champanhe e envolveu seus braços ao redor do pescoço dele, profundamente comovida pelo sentimento. Eu te amo, Marcelo Negreiros. E eu te amo, Lívia Florencio. Em breve, Lívia Negreiros Florencio, ele respondeu, seus braços envolvendo a cintura dela. Seu beijo foi interrompido pela porta do escritório se abrindo enquanto Joaquim Moreira entrava, então parou abruptamente. Desculpe, ele pediu desculpas já saindo. Eu não percebi. Tudo bem, Joaquim, Marcelo disse mantendo um braço ao redor da cintura de Lívia. O que é? Joaquim limpou a garganta, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. A repórter da Folha de São Paulo gostaria de mais uma declaração sobre a fundação antes de ir embora. E parabéns a propósito, já estava na hora. Depois que ele saiu, Lívia riu suavemente. Ele estava esperando por isso, não é? Todos estavam, Marcelo admitiu com um sorriso arrependido. Aparentemente eu tenho estado obviamente apaixonado por você há meses. Patrícia tinha uma aposta em andamento sobre quando eu finalmente proporia. E quem ganhou? A senhora Januário.
Ela disse que eu não seria capaz de resistir a fazer um grande gesto na festa de aniversário dos meninos. Ele balançou a cabeça em simulado desalento. Meu próprio pessoal me conhecendo melhor do que eu me conheço, como os poderosos caíram. Da melhor maneira possível, Lívia o assegurou, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo mais uma vez. Eles rejoingaram a festa de mãos dadas, para dar à repórter sua declaração e despedir-se dos últimos convidados. Enquanto a luz da tarde começava a desvanecer, lançando longas sombras pelo gramado coberto de neve, Lívia ficou à janela do salão principal, observando os funcionários do buffet embalarem seus veículos. 1 centavo por seus pensamentos, Marcelo disse, aparecendo ao seu lado com um adormecido Alexandre em seus braços. Lívia sorriu, gentilmente acariciando os cachos escuros do bebê. Estava apenas pensando sobre a noite em que assinamos aquele contrato. Quão assustada eu estava. Quão sozinha. Como nunca poderia ter imaginado que esta seria minha vida 1 ano depois. Algum arrependimento? Marcelo perguntou, sua voz suave o suficiente para não acordar a criança adormecida. Nenhum, Lívia respondeu com absoluta certeza. Embora às vezes eu ainda não consiga acreditar o quanto tudo mudou. Uma comoção da sala adjacente chamou sua atenção. A senhora Januário apareceu na porta, seu comportamento normalmente composto um pouco agitado. Senhor Negreiros, senhorita Florêncio, William conseguiu subir na estante de livros e João está tentando segui-lo. Marcelo riu entregando Alexandre a Lívia. O dever chama, a aventura Negreiros Florêncio continua. E eu não teria de nenhuma outra maneira, Lívia disse, seguindo-o em direção ao som de risadinhas de bebê deliciadas e admoestações, angustiadas da senhora Januário. Naquela noite, depois que os trigêmeos haviam sido banhados, lidos e finalmente acomodados em seus berços, Lívia e Marcelo sentaram-se no assento da janela no berçário, observando seus filhos adormecidos na suave luz noturna. Tenho pensado, Marcelo disse, seu braço ao redor dos ombros de Lívia, enquanto ela se inclinava contra seu peito. Sobre a fundação. O que sobre ela? Lívia perguntou, sua voz baixa para evitar acordar os bebês. Quero expandir seu escopo. Não apenas assistência habitacional, mas oportunidades educacionais também. Bolsas de estudo, programas de mentoria. Coisas que poderiam ter te ajudado quando você perdeu seus pais e teve que abandonar a faculdade de enfermagem. Lívia olhou para ele, tocada por sua consideração. Isso faria uma diferença real para tantas pessoas. Estava pensando que você poderia querer liderar essa iniciativa, Marcelo sugeriu. Você tem experiência, em primeira mão, e sua compaixão a guiaria na direção certa. Eu. Lívia ficou genuinamente surpresa. Não tenho experiência em administrar. Você tem exatamente a experiência que importa, Marcelo interrompeu gentilmente. E você não está se dando crédito suficiente. Eu vi você lidar com meus associados de negócios, encantar funcionários da cidade e administrar uma casa com 3 bebês. Você é mais capaz do que percebe. Lívia considerou a proposta, aquecendo-se com a ideia. Lívia considerou a proposta, aquecendo-se com a ideia. Eu poderia terminar meu curso de enfermagem primeiro. Isso daria credibilidade ao programa. O que você quiser, Marcelo concordou. A fundação é sua para moldar. Enquanto sentavam em silêncio confortável, observando a respiração de seus filhos, Lívia refletia sobre a incrível jornada que os havia reunido. De um contrato desesperado entre estranhos a uma família unida pelo amor, era uma transformação que nenhum deles poderia ter previsto. Você já se perguntou? Ela perguntou suavemente. O que teria acontecido se eu não estivesse sentada naquele banco no Parque Ibirapuera naquele dia? Se sua assistente não tivesse me notado e mencionado a você que eu poderia ser uma candidata para seu acordo? Marcelo ficou quieto por um momento, considerando. Acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, ele disse finalmente. Se não naquele dia, então em outro. Se não daquela maneira, então diferentemente. Mas teríamos nos encontrado eventualmente.
Era uma noção surpreendentemente romântica de um homem que uma vez abordou a paternidade como uma transação comercial. Lívia virou-se para encará-lo, segurando seu rosto em sua palma. Marcelo Negreiros, você continua me surpreendendo. Espero fazer isso pelo resto de nossas vidas, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua. O anel de esmeralda capturou a luz suave, suas profundezas verdes segurando a promessa de seu futuro. Um futuro construído não sobre controle ou cálculo, mas sobre a bagunçada, bela e imprevisível fundação do amor. Quando William se mexeu em seu sono, fazendo o pequeno som de fungar que geralmente precedia o despertar para uma mamada da meia-noite, Marcelo e Lívia trocaram um olhar de compreensão mútua. Os desafios de criar trigêmeos eram reais e constantes, exaustivos, às vezes esmagadores, mas também infinitamente gratificantes. Eu cuido dele, Marcelo disse, levantando-se para atender seu filho antes que seus choros pudessem acordar. Seus irmãos. Lívia observou enquanto Marcelo erguia William gentilmente de seu berço, murmurando palavras tranquilizadoras enquanto o carregava para a mesa de troca. A visão deste homem poderoso cuidando ternamente de seu filho ainda fazia seu coração inchar de emoção. Um ano atrás, Marcelo Negreiros havia oferecido a ela um contrato, acreditando que poderia controlar a vida, o legado e até mesmo o amor. Em vez disso, ele havia recebido o maior presente de todos, a chance de descobrir que a verdadeira riqueza não estava no poder ou nas posses, mas na família que haviam criado juntos. Enquanto Marcelo retornava ao assento da janela com um William agora contente, Lívia abriu espaço para eles ao seu lado. Os quatro, logo a serem unidos por João e Alexandre quando inevitavelmente acordassem, formavam um quadro que teria sido inimaginável quando sua jornada começou. Mas como Lívia havia aprendido, as histórias mais belas frequentemente emergiam dos começos mais inesperados. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo em branco imaculado, enquanto dentro do calor da propriedade Negreiros, uma família nascida de contrato, mas transformada pelo amor, olhava para todos os belos capítulos ainda a serem escritos.